a gente fala sobre essa questão de culto, quer dizer o quê, né? Ah, mas eu quero um pacto porque eu quero fazer um acordo para conseguir as coisas que eu quero. Quando você cultua da forma certa, você não precisa de acordo nenhum porque as coisas vão dar certo, tá? Quando você sabe cultuar, tem a sua tradição, quando você faz as coisas de uma maneira assídua, você de fato vai conseguir estar conseguindo tudo que você quer, né? Tanto material quanto espiritual, né? Obviamente vão ter impedimentos porque a gente não é perfeito, né? Mas aquele que tem um caráter questionável, aquele que consegue ter uma devoção realmente pura, que consegue cultuar da maneira certa, que tem conhecimento, que estuda, né? Que procura pessoas certas para orientar, esse sim consegue tudo aquilo que quer e não precisa fazer pacto nenhum, porque basta ele querer que as coisas comecem a funcionar. Obviamente, saber cultuar requer saber ofertar, requer saber alimentar, requer saber tudo isso. As tradições que eu estudo, as tradições que eu sigo, não tem nenhuma relação realmente espiritualista com o Halloween, a não ser algo mais cultural mesmo, de brincadeiras e tal, mas espiritual não há nenhuma ligação. Existem algumas tradições que vão ter uma ligação um pouco mais fidedigna à questão espiritual, né? Como os ciganos que acabaram aparecendo pela América do Norte, em si, sobretudo passando pelos Estados Unidos, etc. É algo mais moderno, mas eles acabaram tendo uma ligação um pouco mais profunda com essa ideia do Halloween em si, né? Mas as tradições que eu sigo não tem nenhum aprofundamento relacionado à espiritualidade com isso, né? O que eles têm é mais voltado para o que eles absorveram da cultura local, não é algo deles em si. Mas assim, já vamos deixar aqui alguma coisinha que pode ajudar, né? Para quebrar o olho gordo, para poder estar te livrando de algumas coisas energéticas negativas, um banho de espada de Ogum é muito bom, tá? Um banho de espada de Yansan é muito bom, pode misturar os dois, inclusive, né? Um banho de carvão vegetal com fumo de rolo, que parece estranho, mas também é um banho excelente, todos eles do ombro para baixo, tá? Você pode tomar em qualquer horário do dia, né? Em qualquer dia específico, não tem um dia específico para você estar tomando, você pode estar tomando esses banhos aí. Tá? É importante você acender uma vela, pode ser, já que você for tomar esse banho no banheiro, você pode acender a vela no chão do banheiro, se concentrar, pedir para que esse banho não seja só um banho, e sim um trabalho energético, um trabalho espiritual para te livrar dessas coisas. Já numa quebra de demanda realmente enviada para você, se você não sabe trabalhar, procura alguém que saiba trabalhar para que te auxilie nisso, porque é uma coisa um pouco mais complicada de se lidar. Bom, a gente precisa entender o que é uma demanda, né? A demanda pode ser tanto uma ativa, né, que seria uma demanda mandada por alguém propositalmente para te ferir de alguma forma, quanto a mais comum, que é a passiva, olho gordo, inveja, tudo isso que nem sempre necessita de um trabalho feito, tá? Mas são trabalhos que são bem distintos, apesar de ter um mesmo objetivo, né, energético em si, mas tem ações diferentes e você tem que tratar de forma diferente. Um trabalho de uma demanda ativa, mandada de fato para você, necessita de um aprofundamento, né? Precisa entender o que foi feito, como foi feito, por que foi feito, para que seja quebrado dessa maneira também, ou de uma maneira equivalente, né? Precisa se entender. Uma demanda passiva já tem mais facilidade de se dar, né? Que, por exemplo, você pode cuidar com um banho de descarrego, com umas velas de proteção, você pode estar conversando com seus guias, indo até um terreiro e conversando com umas entidades para que te livrem disso. Então a gente tem uma série de fatores aí. Bom, assim como todo e qualquer trabalho espiritual, a amarração, né, que é uma questão negativa em si, né, uma maldição, ou uma firmeza, ou um adoçamento, ou um trabalho de prosperidade, tudo isso vai depender muito de quem está pedindo, de quem é o alvo, de quem está fazendo, isso depende de uma série de fatores. Tempo é uma coisa muito relativa dentro da magia, porque ela tem muitas interferências, tem muitas probabilidades, tem muitas coisas que podem acabar acarretando em algum problema no processo ou agilizando esse processo. Ansiedade, por exemplo, é uma coisa que atrapalha muito um trabalho mágico, né, um trabalho espiritual vir a funcionar, né? Mas a gente tem aí diversos fatores. Não adianta você fazer um trabalho para uma pessoa ficar bem, por exemplo, um trabalho de saúde, mas essa pessoa tem preconceito com a religião, e aí você ir lá e contar para a pessoa que foi feito o trabalho, obviamente o trabalho vai começar a ter alguns problemas, ou não durar, ou nem funcionar. Então precisa ter em consciência isso, que o tempo ele é relativo. E assim como eu falei em outros stories ali, o jogo oracular talvez seja a melhor forma de você estar lidando com essa situação, de saber o que pode estar sendo interferência espiritual, o que pode estar sendo culpa sua, onde que é a sua culpa. Isso talvez seja mais interessante. Procurar um bom oraculista, né, não necessariamente eu, né, tem vários oraculistas bons aí, né, que você pode estar procurando para poder estar lidando com isso. Bom, primeiro vamos tirar da nossa cabeça essa ideia de que a gente está devendo uma entidade, que a gente pode dever uma entidade. Isso daí é muito usado por charlatão para poder tentar empurrar trabalhos para vocês, para tentar fazer com que vocês façam algum tipo de trabalho para lidar com o que supostamente vocês estão devendo. Isso não existe. A entidade nenhuma vem para cobrar vocês, alguém para auxiliar, né? A gente não está falando de obsessor, a gente está falando de entidades, tá? Você pode dever a você mesmo, né? Você faltar com a sua espiritualidade, você faltar com a sua responsabilidade espiritual, com a sua responsabilidade mediúnica, você faltar com o seu caráter, você faltar com a questão da responsabilidade com outras pessoas, isso tudo pode acabar fazendo com que você esteja devendo para você mesmo. Aí sim, você tem uma dívida, né? Porque isso te afasta das suas entidades. Não são suas entidades que vão te cobrar, mas sim você mesmo perdendo sua conexão. Aí sim, temos essa situação. O melhor modo de você saber é um jogo oracular, obviamente, né? Baralho cigano, búzios, tarô, runas e assim vai. Seria o melhor modo de saber. Consultar com uma entidade, né? Também é muito bom para que você consiga saber o que está acontecendo, o que pode estar deixando de ser feito e está sendo algum impedimento na sua vida em si, né? Mas o principal ponto aqui é que quando tem a espiritualidade afiada, quando você está trabalhando a espiritualidade, em algum momento ela vai se apontar para você para te dizer o que é, se é alguma coisa física, se é alguma coisa espiritual, né? Isso vai depender de como você está tratando a sua intuição, né? Então tratar a intuição faz parte do processo mediúnico. Então é muito importante que você cuide bastante dela através de meditações, através de conversação com as suas entidades, tudo isso para que você consiga ter uma intuição afiada o suficiente para saber o que é espiritual e o que é físico.
Isso vai variar muito de tradição para tradição, tá? Dentro da Umbanda, a gente vê os orixás regentes, em algumas Umbandas, é claro, tem Umbanda que nem cultua orixá, tá? Mas a gente vai ter a visão dos orixás regentes como um orixá pai e um orixá mãe, né? Na Macumba Carioca também é feito assim, né? Em alguns lugares você vai ter até 3 orixás, depende bastante, tá? Isso, na verdade, o orixá ele é uma necessidade da sua vida, ele é uma necessidade, não é uma questão de você ser, nossa, eu sou de Xangô porque eu sou justo e verdadeiro. Não, você é de Xangô porque você precisa aprender a ser justo e verdadeiro. Então Xangô se faz na sua vida por necessidade sua. Então, às vezes você tem mais de uma necessidade, às vezes você tem mais de 2, né? Então é interessante você levar isso em consideração. Aprenda com o orixá que foi dado. Não existe orixá errado, tá? Existe aquele que você tem maior necessidade. Mas se te der um orixá que talvez não fosse sua maior necessidade, não tem problema nenhum você cultuar também. Bom, nesse caso é viver. Tá? Você precisa viver a religião, precisa viver a espiritualidade para que ela traga para você provas disso. Não é errado você pedir provas, não é errado você pedir a existência deles de uma forma um pouco mais física na sua vida, mais visceral em si, tá? Isso pode te ajudar também a estar criando, né, uma fé um pouco mais inabalável, né? É errado você não ter fé só porque você não tem provas físicas, isso sim é errado, né? A espiritualidade não é circo para ficar fazendo espetáculo para você o tempo inteiro para você acreditar ou não, né? Mas eu também aconselho muito trabalhar a meditação. Através da meditação você consegue fazer com que tenha um pouco mais de vivência espiritual. A meditação ela faz você vivenciar a espiritualidade, então seria muito interessante você estar trabalhando nisso. Quando eu falo de meditação, não estou falando somente da meditação tradicional, mas conversar com as suas entidades, com seus guias, fazer suas orações, fazer suas preces, cantar seus pontos, isso já é o suficiente. Bom, sobre o sincretismo em si, eu acho desnecessário. Tá? O sincretismo foi necessário quando houve perseguição, o sincretismo foi extremamente necessário quando houve um rechaçamento da religião, quando houve a obrigatoriedade dos escravizados se tornarem católicos, né? Então isso foi muito importante para que houvesse sobrevivência do culto. Entretanto, hoje em dia a gente já não tem mais essa perseguição dessa forma, obviamente ainda existe perseguição. Então eu não acho tão necessário a gente ter a imagem daqueles que escravizaram, imagem daqueles que eram cultuados pelos escravizadores para dentro do nosso terreiro, tanto é que no meu terreiro não tem imagem sincrética nenhuma, tá? Mas existem tradições e tradições, né? Algumas famílias vão acabar adotando o sincretismo por tradição de família e não por consequência do fator histórico somente, tá? Então tem que se respeitar aqueles que escolheram seguir esse caminho. Eu não vejo necessidade e de fato o sincretismo não agrega valor mágico ao trabalho. Mais uma lembrança criada, né, por gente ignorante, por fanfic de internet. Tem uma fanfic que fala, né, é uma conversa de WhatsApp onde o cara fala que pediu alguma coisa pro Herê e aí ele não deu, aí o sofá dele pegou fogo sozinho. Gente, isso é mentira, né? Isso é uma fanfic do cacete e só demoniza a nossa religião, isso é ridículo, tá? O que acontece é o seguinte, todas as linhas elas têm o mesmo nivelamento de poder, isso não existe essa questão de poder em si, é porque cada um vai ter uma forma de trabalhar diferente. Tem gente que vai se afinizar mais com o Herê por consequência da forma deles trabalharem daquela maneira, mais alegre, mais familiar, né, mais brincalhona e tal. Tem gente que vai se familiarizar mais com o Exu e que tem uma forma um pouco mais ríspida, um pouco mais direta de se trabalhar. Então, o que faz dar certo? A sua conectividade. E se você tem uma conectividade com uma entidade de uma forma que você admira mais aquela linha por se dar bem, certamente vai se dar melhor.